Eu queria começar aqui com um tema. Eu sei que muita gente às vezes vai falar: "Ah, mas a gente tem que preocupar com o Cruzeiro", mas, vocês estão achando que tá a campanha na Copa Sul-Americana é vergonhosa. No Brasileiro são 4 pontos em 9, com 2 jogos fora de casa, com aquele do Inter, mas vocês estão achando que tá normal? Eu já falei sobre isso aqui, sobre não preocupar, lá com o resto do Brasil, né? Mas para vocês, tem a impressão de que é só o Cruzeiro que está devendo, precisando mostrar? Vocês estão com essa impressão? Tipo, o Gabigol foi pro banco, aí vem o Brasil inteiro e tem muita coisa aí acontecendo em grandes clubes, né, que fizeram investimentos astronômicos, é, e etc. E que eu acompanhando ali nas redes sociais parece que está passando tudo, né? E fica a impressão de que, poxa, é o Cruzeiro no futebol brasileiro que está uma verdadeira nara, né? O Cruzeiro tá, né? Mas tem mais gente que também está no bolo, né? Assim, com certeza, a minha parte, jornalisticamente falando, eu sempre tenho feito esses apontamentos. Agora, o Cruzeiro ele virou para-raio exatamente por conta da mídia para o Brasil, né? Ontem, uma das imagens talvez mais rodadas na cobertura esportiva, falando do domingo de Campeonato Brasileiro, foi a imagem do Dudu ao lado do Gabigol. Bom, mas só pode ter no banco esses jogadores quem paga em dia, viu, pessoal? E esse é o caso do Cruzeiro. Essa turma não pode falar mais isso, né? Pô, mas esses caras aí no banco, o dinheiro é seu? Custou alguma coisa do seu bolso? Você se transformou em SAF? Porque, assim, as dívidas, o Cruzeiro está pagando todas elas regularmente em dia. Até porque com a RJ, se não pagar, o clube fecha as portas, ponto. É decretar. Isso não é da minha fala, isso está registrado em lei, ponto. Então, assim, a vontade de que o Cruzeiro não dê certo, nacionalmente falando, é muito grande. É por isso que cabe a quem trabalha na imprensa aqui, seja, eu falo principalmente aqui, mas também se estende a outros. Tem um rapaz, eu não sei o nome dele, não vou fazer nunca questão de saber, ele é carioca, trabalha num veículo importante aqui no nosso país, ele sempre está ali nas tardes, ele fala com uma autoridade de Cruzeiro. Você pode juntar o Popó, que cobre o Cruzeiro há não sei quantos anos, o Caramujo, o Samuel, pode juntar o Adroaldo, pode juntar todos os setoristas que você aí que está nos assistindo consideram bons na cobertura ou falando de Cruzeiro, que não vai dar o conhecimento desse rapaz, entendeu? Ele deve ler umas 2, 3 linhas e vem falar. O termo que eu queria usar não é falar, mas a gente tem que respeitar a nossa audiência a respeito do Cruzeiro. Então, assim, cara, já falei a respeito de várias situações no rádio, na TV, tenho falado do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Santos, de Neymar, sabe? Então, assim, só que eu já sei. Corinthians, Do campeão paulista, Corinthians, Mike tá O Grêmio. O Corinthians, o Corinthians é campeão paulista, mas caiu para o Barcelona, tá? Mas caiu para o Barcelona. E não caiu bonito, não. O Barcelona do Equador, não é o da Catalunha, não. Caiu feio, né? Caiu com a elegância do técnico do Equador. Então, sabe, o Botafogo, que ainda ninguém sabe o que vai ser, o Santos já botou o Caixinha num caixote e mandou embora. Mas, cara, eu acho que diz muito sobre o tamanho do Cruzeiro, sobre o incômodo que o Cruzeiro causa. Por isso que a gente fala, torcedor do Cruzeiro, você tem o direito de me achar um tremendo chato, e eu sou mesmo. Mas tem muita gente para você acompanhar, tem muita gente para você seguir, sabe? Falando do Cruzeiro, aqui no nosso estado. Tome cuidado quando for para fora. É claro, a gente tem bons programas, não estou falando que só prestam os profissionais daqui que falam do Cruzeiro, não, mas tem gente que fala, parecendo que tem uma propriedade que você vê
claramente que não tem o conhecimento para estar falando o que está dizendo. Pô, eu posso ser bom, ruim, na opinião de qualquer torcedor, mas desde 2020, dezembro, eu estou cobrindo o caramba do Cruzeiro direto, sem interrupções. Aí eu vejo o cara falar um monte de M e eu fico pé da vida. Sabe por quê? Quando eu tenho que falar ou de Corinthians, ou de Palmeiras, de São Paulo e de Santos, eu tenho um cuidado. Eu não vou achando, pô, vou falar do Fluminense, peraí, conheço as Laranjeiras igual conheço o Santa Teresa. Não conheço, cara. Eu só consigo falar de forma superficial. Então, desculpe os amigos, já me alonguei demais, mas é que essa história me deixa bem puto. Ainda bem que o torcedor do Cruzeiro tem o Popó, tem o Samuel, tem o Caramujo, tem o Rafa, que não é jornalista, mas faz um trabalho muito legal lá no canal Mundo Azul, e tem outros tantos, Adroaldo, tem outros tantos para poder acompanhar, sem ficar bebendo desse veneno destilado nacionalmente em direção ao Cruzeiro. Não, o Valu não falou nada demais, tá? Só para deixar claro. Ele tá corretíssimo em cada ponto, porque primeiro que a gente tem muito cuidado, e aqui eu falo por todos os que estão nessa live, todos que participam do canal do Samuel Venâncio, que participam comigo no Deus Me Dibre, eu falo pelo Genta, eu falo por todos que eu posso, que eu tenho algum carinho e que eu acompanho, que a gente tem muito cuidado com o que a gente traz de informação. A gente tem muito cuidado, porque a gente sabe que fontes, elas podem ter interesses, fontes, elas podem querer passar uma versão, e a gente tem que ter cuidado de olhar o outro lado, de pesquisar, de estudar, e não é porque a gente está cobrindo o Cruzeiro que o que a gente fala é verdade, mas a gente tem o cuidado de trazer a informação mais próximo possível daquilo que está acontecendo, do fato que é. Então, o Valu está corretíssimo. O Cruzeiro se botou numa vitrine, e aí não tem como não se colocar, porque fez as contratações mais midiáticas dos últimos anos, né? Querendo ou não, quando você traz um Dudu do Palmeiras, quando você traz um Cássio do Corinthians, quando você traz um Gabriel Barbosa do Flamengo, cara, você chama para si a atenção da mídia. Ok, tudo bem. Estamos acostumados com isso, sabemos que o olhar vai ser diferente. Agora, a análise, ela não é verdadeira. A análise que acontece hoje com o Cruzeiro, ela não é verdadeira. Tentam vender que os problemas que o Cruzeiro tem partem justamente desses três caras que eu falei. Como se os problemas do Cruzeiro fossem do Dudu, do Gabigol e do Cássio. Sendo que o problema do Cruzeiro não é esse. Não são esses três. É claro que a gente queria que eles estivessem vivendo fases melhores. É claro que em determinado momento o Cássio teve sim uma oscilação e a gente chegou a questionar. É claro que o Dudu, ele surpreende porque ele chega e a gente muito desconfiado de como ele estaria fisicamente, ele rende. O Gabigol, por mais que esteja entregando alguns números, ele ainda está abaixo daquilo que a gente esperava em termos de performance, mas não são os problemas do Cruzeiro. Esses três não são os problemas do Cruzeiro. E toda chamada que envolve apontar os problemas ou fazer alguma análise, utilizam a imagem deles, tentam colocar na conta deles como se esses caras fossem, nossa, agora olha o problemão que o Cruzeiro arranjou contratando o Gabigol. Cara, desculpa, se o problema do Cruzeiro fosse o Gabigol, a gente estava feliz da vida, porque estava tranquilo de resolver. E não é. O problema do Cruzeiro é estrutural, o problema do Cruzeiro é interno, é de gestão, o problema do Cruzeiro é um elenco montado de forma desequilibrada, algumas posições que são carentes de algum tempo. O problema do Cruzeiro a gente tem confiança no jogador, ele não está correspondendo, um jogador que a gente já viu jogar em alto nível, e aí posso citar nominalmente, por exemplo, o William. O William é um cara que a gente já viu jogar em alto nível, que é um dos melhores laterais do país, que vem oscilando. Fez uma ótima partida contra o Mirassol, depois não conseguiu entregar nada contra o Muxuquiruna. Então, assim, a gente tem noção do que a gente fala quando a gente fala de Cruzeiro. A gente tenta fazer os apontamentos corretos. Olha, o problema do Cruzeiro está aqui. Quando o Pedrinho fala, a gente levanta, Pedrinho, podia ajudar, não precisava de falar tanto, não precisava de expor tanto o elenco. Ao mesmo tempo a gente fala, mas é o perfil do cara, a gente sabia o que estava por vir. Os jogadores também sabiam o que estavam por vir. Os problemas de diretoria, quantas vezes não falamos? Matos, Pelaipe, quem está trabalhando lá, o departamento de mercado, o departamento de scout. A gente sabe os problemas do Cruzeiro. Só que tudo na mídia nacional, o que foge um pouquinho aqui de Belo Horizonte olha lá, Gabigol tá no banco. Gente, o Cruzeiro fez sua melhor partida nessa temporada com o Gabigol no banco. E tá tudo bem. Não tem cláusula de que o Gabigol tem que ser titular. Ele vai ser importante, ele vai jogar, mas para esse jogo não cabia. E tá tudo bem.
O Cruzeiro começou a resolver os problemas dele. E não foi porque o Gabigol estava no banco. Foi porque dessa vez montou meio de campo e o time teve uma postura diferente. Então, a gente precisa sim. E aí o Cruzeirense ele precisa sim ter um pouco mais de senso crítico, né? Para não ficar consumindo e ficar ao mesmo tempo também alimentando esses caras que adoram. E eles sabem também, viu, Valu? Tem um pouquinho de maldade nisso, tá? Eles sabem também que quando eles fazem um clickbaitzinho ali, uma chamadinha maldosa ali, muita gente vai lá para defender, né? E isso gera, querendo ou não, engajamento. Era que o torcedor conseguisse não ir. Pois é. Mas eu entendo, porque mexe com o Cruzeiro. Eu não ligo me chamar de chato, me chamar de M, me chamar daqui. Mas quando mexe com o Cruzeiro e com a torcida, é igual o Zé aí, virou e falou: pô, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o empate ontem contra o São Paulo. Essa aí foi demais. Ô, irmão, a torcida do Cruzeiro apoiou o Cruzeiro 114 rodadas numa Série B, viu o time quase acabar. Ontem, não foi Copa do Mundo, não. Alguém que sabe. Ninguém não precisa de você ensinar a torcida do Cruzeiro, mas é que viu, como disse o Popó, um fio de luz ali, quem sabe, o primeiro pé em um caminho. Mas faz isso porque sabe que vai viralizar, cara. Usam esse argumento, usam o nome do Cruzeiro, porque é a torcida que tem o tamanho que tem, não preciso de ficar falando aqui, é só ver os jogos do Cruzeiro no Mineirão. Né? Tá tendo algum problema no Mineirão, que só o Cruzeiro pode pôr mais de 40 mil? Deve estar tendo. Então é por isso que sempre citam o nome do Cruzeiro mesmo. E assim, só para ir nessa linha, né? É muito engraçado como, assim, na semana passada, depois daquela entrevista do Pedro, a gente teve ali aquelas manchetes, né? Pedro Lourenço diz que o Cruzeiro fez contratações erradas. Aí iam lá e sapecavam a cara do Gabigol, né? Gabigol ou o Dudu. Alguém acha que o Pedrinho está arrependido de contratar o Gabigol, gente? Só o tamanho da exposição midiática que o Gabigol trouxe, sem contar o fato, né? São 7 gols marcados em 11 jogos pelo Cruzeiro. Não estava falando dele, estava falando de outras coisas. E quando um presidente, um dono, no caso, fala esse tipo de coisa, ele está muito mais falando internamente ali para quem contratou, né? Que a gente sabe que é o Alexandre Matos, do que qualquer outra coisa. Quem ele quis atingir, ele quis atingir. E não é uma coisa que ele não tenha falado internamente, tá? Então, assim, é uma coisa que cria-se, né, uma espetacularização em cima de fatos pequenos. E sobre essa fala aí do Arnaldo, né, o São Paulino Arnaldo lá, eu até comentei um pouquinho sobre isso lá no 6-1 hoje. Só o cruzeirense sabe o que ele viveu. Então, não adianta a gente querer que um São Paulino entenda por que a torcida do Cruzeiro, depois de um empate por 1-1 com o São Paulo no Morumbi, aplaudiu o time. Sabe? E aí denota até a ignorância, né? A falta de conhecimento e o quanto esses caras não acompanham. Eles não assistem jogo do Cruzeiro. Então todo mundo, nossa, o Cruzeiro perdeu para o Muxuque Runa. Eles abriram lá o melhores momentos do jogo, o vídeo no YouTube, se é que fizeram isso pelo menos, assistiram os melhores momentos do jogo e falaram assim: ih, rapaz, o Cruzeiro não criou nada, hein? O Cruzeiro tá horrível, crise no Cruzeiro e tudo mais. O que mais tem hoje, gente, é quem comente jogo sem assistir o jogo, tá? Não assiste o jogo, não se importa e tudo mais. Então tem muita gente disposta a fazer esse tipo de análise e sempre foi assim. Eu não vou citar exatamente, mas tinha até um famoso jornalista que falava aí que não precisava assistir ao jogo para falar sobre ele, tá? Então, assim, é muito engraçado isso e a gente precisa entender, aprender a selecionar fontes. Não é só porque alguém da chamada imprensa nacional está falando uma coisa que aquilo é necessariamente verdade ou que aquela opinião tem que ser seguida. Então é isso. Treinar o nosso senso crítico, aprender quem a gente deve seguir ou não, e lembrar de uma frase que o Samuel gosta muito de usar aqui, né? Quem gosta do Cruzeiro é o cruzeirense, gente. O resto quer que a gente se lasque. Então, vamos nos fechar, tá? O Cruzeiro hoje é um dia de boas notícias. É um dia de que o Cruzeiro jogou um futebol decente contra o São Paulo. Não foi ótimo, mas não sofreu em nenhum momento. Cássio não teve trabalho. A verdade é que o São Paulo achou um gol, tá? Vamos falar a verdade aqui. O São Paulo achou um gol e o Cruzeiro conseguiu um gol de bola parada, que não acontecia há mais de 6 meses. Então, assim, tem coisas boas, teve postura, teve gente... Com o Kaique subindo no 3º andar em Caramujo. Ô Samuca, né? É um gol para assim, que os ateus não explicam, né? O Kaique ganhava a bola aérea,
o Caio Jorge finalizar de primeira entre as pernas do Rafael, que foi muito satisfatório, por sinal, aquele golzinho ali. Mas assim, foi ótimo, sabe? Foi um empate com sabor de vitória mesmo, um dos poucos, inclusive, que a gente pode falar assim. Mas o que o Cruzeirense quer, eu tenho certeza, daqui para frente, para o jogo contra o Bahia e para os demais, é vitória, tá? Não é só o gosto da vitória de um empate. O que a gente precisa é vitória, só isso vai acalmar o ambiente. Na verdade, o Cruzeiro sempre foi alvo das más línguas, né? Porque é o time fora do eixo que sempre incomodou, né? Esse jornalista que o Emerson falou, ele lembro muito da repercussão da Copa de 2014, né? Que o Brasil era o melhor time, era o favoritaço a ganhar a Copa, tudo e tal. Então, teve isso também. A questão toda, aí o Cruzeiro já era alvo das más línguas, né? Sempre foi por incomodar muito. Aí o Cruzeiro, no início deste ano, no meio do ano passado, despertou a inveja generalizada. Isso é que é a verdade, né? Nós vimos aí torcedores do Santos, jornalistas até, revoltados, né, com a vinda do Gabriel para o Cruzeiro. Nós vimos alguns de outros times com a vinda do Dudu revoltados, né? Pô, o Cássio é um cara que... O Cássio é campeão do mundo, gente. Dispensa a carreira do Cássio fala por si só, dispensa comentários. Então, é só você fazer aí a equação, né? São 3 fatores. O time que sempre foi odiado por ser aquele que incomodava a hegemonia do eixo. Um time que despertou a inveja de torcedores e jornalistas que também são torcedores de outros times, Brasil afora. Com um time que acumula vexame em cima de vexame também, né? O Cruzeiro, na minha opinião, também tem a parte dele de responsabilidade. O resultado é esse aí que a gente viu, né? Todo mundo, muita gente com salário atrasado, muita gente, né, com dificuldades no estadual e dificuldade no início do brasileiro, mas só o Cruzeiro é alvo de certos tons. Eu acho que não é nem alvo de certo tipo de notícia, porque a notícia ela sai dos outros também, mas acho que ele é alvo de certo tom de notícia. Bom, a reversão de tudo é na bola, né, gente? É mostrando vontade, é ganhando jogos, é fazendo isso. Se o Cruzeiro continua a dar vexames, ele só vai dar mais força, né, para quem tem esse tipo de atitude maldosa e invejosa, né, na minha opinião. Ô, Rafa, e aí tem um ponto, o que pega é que dá vontade de chegar para essas pessoas, chegar e falar assim, ó, senta aqui do ladinho aqui, vou te explicar uma coisa. Você quer saber por que o Cruzeirense aplaudiu o Cruzeiro? Porque o time competiu, o time teve entrega, o time teve intensidade, coisa que não vinha tendo. Você sabe por que o Cruzeirense aplaudiu? Porque teve uma zaga sólida. O Fabrício Bruno não precisou de cobrir o amigo dele do lado, porque o Vidalba fez uma excepcional partida. Porque precisou de entrar com o Lucas Silva e com o Christian, e eles taticamente corresponderam àquilo que estava esperado. Porque o Fagner entrou no lugar do William, que não vinha jogando bem, e por mais que tenha falhado no lance do gol, fez uma partida ok, na média ali, não complicou mais a situação, não quis enfeitar demais, porque o Kaique, que jogou na esquerda, foi muito bem, e aí o outro lá, que já tá lá no outro clube dele lá, falando que era o clube do coração, que já tá tentando, e tá lá felizão, entendeu? E aí ganha mais espaço, o Kaique agora vai ter mais confiança, vai ter um espaço para ele jogar, e foi muito bem na partida, porque teve o Matheus Pereira que pegou correu... o menino lá chato, hein? Não, e o Matheus Pereira que correu o meio-campo inteiro, que foi opção de passe, que ajudou a marcar, que ajudou a recompor. Porque, assim, é por isso que o Cruzeirense aplaudiu, porque teve um vislumbre de futebol, de qualidade técnica, não foi tanta, mas teve algo, é um caminho. É por isso que aplaudiu. É fácil, na real, entender. Não tinha tanto segredo assim. E é bom ver o Kaique, hein? É bom ver o Kaique. Vou falar do Kaique porque os crias, para mim, sempre eu tenho uma visão diferente para os crias, tá? E eu tenho certeza que o Kaique, um cara que foi formado no Cruzeiro e muito bem instruído, aliás, eu quero falar do rapaz que foi para o Grêmio, que chegou lá em Porto Alegre, quando desceu no aeroporto, abriram a porta do aeroporto, começaram a gritar para ele, Montoya, por favor, foi a pé para a apresentação, porque está realizando o sonho da vida, está realizando. Deve ter ido igual o jogador, igual o torcedor quando acaba o time sendo campeão, que vai cruzando de um gol até o outro de joelho, tem que ter chegado desse jeito lá, por conta desse amor tão gigantesco.
tem que tomar cuidado para não falhar, né, na hora H, porque a emoção vai ser tão grande, né, de realizar esse sonho, mas se falhar, não falhar, por mim, tanto faz, como tanto fez, não precisava nem de ter feito 100 jogos e que nenhum outro jogador, eu tenho certeza que o Kaique não vai cair nessa, quando o Nonato veio jogar no Cruzeiro, os grandes ídolos do Cruzeiro se tornaram ídolos dentro do campo, jogando. Não precisa de... porque eu quero me espelhar, fazer, quem sabe ser o novo Sorin, me espelhar também no Nonato e continuar a minha trajetória aqui no Cruzeiro. Todo mundo sonha em fazer um grande jogo com uma camisa dessa magnitude, né? Então, já falei a camisa 3, eu quero ter a oportunidade de quem sabe ser o novo Sorin. Não precisa falar, precisa jogar. Jogar como o Kaique jogou ontem. E que seja daqui para muito melhor, Kaique. Porque você foi formado nas categorias de base do Cruzeiro. Tenho certeza que desde muito cedo está acostumado a ver vários ídolos que dentro de campo, aqui ó, na fala, ninguém se torna ídolo. E já foi muito tarde. E foi tarde demais. Kaique, você é o dono dessa lateral esquerda, tá? E é isso. Tenho certeza que ele conhece muito. Chega de... Não contem determinadas histórias de ídolos para determinadas pessoas. Essa história do Marlon serve para isso. Não deixe esse cara ter conhecimento de quem foi Nonato, foi Sorin, porque ao invés de levarem isso para o campo, eles levam para a parte dos microfones, de fazer média. Tá? E isso aí acaba dando uma sobrevida para jogadores da estirpe dele. E eu espero que ele não pise nem mais na rua da porta da Toca da Raposa 2. É o que eu sinceramente espero. Rapaz, eu acho que tem certos nomes que você falou aí que deveriam ser proibidos nas palavras de jogadores que têm a qualidade de alguns aí. Mas muito estranho, né? Cara que diz as palavras que diz e chega lá no outro clube da forma que chegou, é lamentável. Realmente eu fico triste com pessoas terem esse tipo de postura. Eu fico feliz pelo Cruzeiro e pelo Kaique, que para mim até ganhou a posição, consolida por ali, porque a não ser que você precise de um jogo com muita atenção defensiva, que vai precisar reforçar muito, que vai abrir mão talvez dos 3 homens do meio campo para colocar o Vidalba, tirando uma situação específica como essa, eu acho que o Kaique melhorou bastante. Até mesmo em relação ao ano passado, o Kaique apresentava certas dificuldades ali defensivas e melhorou bastante nesse ponto também. Acho que dificilmente, a não ser que seja uma situação de estratégia que aquele jogo peça muito isso, contra adversários talvez mais fortes, ou adversários que você vai reforçar muito, ou talvez que vai abrir mão dos 3 do meio, eu acho que o Kaique, em linhas gerais, vai ser o titular por ali agora. Não, tomara. Deixa eu trazer aí o nosso Rodrigo Genta para o Loucos, só falando aí, galera. Bora lá. Estamos com 1.800 curtidas, hein? Quando chegar em 3.000 aí likes, a gente vai fazer o Quem Sou Eu e nós seremos os universitários, hein? Uma dica de cada para um dos membros aí levar o Apple Watch, hein? Tá aí, ó. Hoje o Quem Sou Eu tá bom, hein? Tá bom! Então, 2 membros aí vão participar. Primeiro vai ser a Ana. Se ela ganhar, ganhou. Se ela errar, tem a chance para o segundo. E aí, gente, tudo beleza? Firme e forte, né? Igual prego no angu quente. Chique demais. Já cheguei com o valor, ó. Estapeando aquela bochechona do Marlon. Bom demais. Gente, a gente estava falando aqui antes, foi o primeiro tema para debate, 5.500 pessoas aqui no nosso Loucos, sobre como parece que é só o Cruzeiro que está uma dinara no futebol brasileiro, né? Pô, e tem mais um monte aí, né? Tem mais um monte, né? Tem gente que não venceu ainda no Brasileirão. Nós fizemos 2 jogos fora de casa, 4 pontos. E tem muita gente aí, futebol brasileiro, né? Aliás, dá para contar no dedo quem tá bem, né? Tá bem, pois é, dá para contar no dedo quem tá bem, né? Mas eu acho que pelo fato do Cruzeiro ter ficado como é que ficou, pelo fato do Cruzeiro
ganha a Copa do Brasil em cima de Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Você vai listando aí a turma que a gente foi para Grêmio, você vai listando a turma que o Cruzeiro foi fazer raiva aí ao longo dos anos. É até normal, velho. Eu, sinceramente, eu acho até normal. Eu acharia estranho se o povo estivesse ajudando. Aí eu ia achar esquisito, sinceramente. Porque, né, no final de contas, você vai lá, entopa o Maracanã. A torcida do Cruzeiro vai lá e cala o Maracanã. E isso aí, sério, isso aí pode até achar que é bobagem, mas não é não, isso vai irritando, né? Isso vai irritando. Tem muito jornalista que leva para o coração, que fala para muita gente. Então, assim, faz parte. Só que é bom, Samuca, se olhar bem, no fim das contas, isso é até bom. Porque vai criando cortina de fumaça e o futebol não vai melhorando, não. Só o Cruzeiro que tá mal, mas ninguém tá, né? Então o povo vai acreditando, não, lá o negócio tá ruim, mas para nós aqui tá melhorando. E não é assim, né? Então, para mim, sei lá, cara, faz parte desse. Acho que a gente já devia estar até mais acostumado com isso, né? Que o estranho é se fosse o contrário. Aí eu ia estar achando estranho. Mas depois, no fim das contas, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu fiquei feliz com o jogo de ontem, do ressuscitar, né? Deu um alento, né? Pelo menos. O jogo de ontem já melhorou a vontade, posicionamento, esse negócio. Vamos ver como é que vai terminar esse trem. Mas não estou com muita. Eu sei. Eu só não estou muito. Não quero, assim, empolgar, nem nada. Até ficar com o pezinho mais no chão para esse ano. Né? Ver o que Léo Garden tem para nós aí, para ficar mais tranquilo.